quem conhece o trabalho do Nerd na TV há mais tempo, eu, o Rodrigão aqui, que é o editor, que é quem mais trabalha aqui no canal, sabe que o programa Nerd na TV ele começou como um projeto na TV ABCD em São Bernardo do Campo, em 2011, e que muito tempo depois, né, o programa acabou saindo do ar por lá e a gente resolveu retomar aqui como um canal de YouTube, né? E o que acontece? Durante esse tempo, na TV ABCD, o nosso programa de maior audiência foi um especial no Dia de Finados, um episódio duplo, Dia de Finados e Halloween, onde a gente entrevistou o maior cineasta brasileiro, na nossa opinião, que já viveu, o José Mojica Marins. Se tornou célebre pelo personagem Zé do Caixão, que infelizmente nos deixou recentemente, e o Nerd na TV não poderia deixar de prestar essa homenagem a essa lenda do cinema nacional, que é muito respeitado por toda a Europa, ficou famoso nos Estados Unidos, ficou famoso no Canadá, ficou famoso na Austrália, respeitado, admirado por Quentin Tarantino, Sam Raimi, Dario Argento e outros mestres desse estilo de cinema. E então esse vai ser o Nerd na TV especial, uma homenagem ao cineasta, né, José Mojica Marins, né? Vamos falar um pouco do trabalho dele, aqui o nosso Tudo Sobre, e vamos deixar um trecho da entrevista que eu tive a honra de fazer com ele na época da TV ABCD. O Nerd na TV deve ser o menor canal nerd do YouTube hoje, mas eu não sei se esses gigantes aí que existem aí pelo YouTube vão lembrar de fazer alguma homenagem ao Mojica, né? Não sei se eles vão lembrar disso. E talvez eles não tenham assim uma real dimensão de como ele foi importante pro cinema nacional, né? E de como ele influenciou caras fora do Brasil aí geniais, né? E hoje vamos falar, o nosso Tudo Sobre vai ser tudo sobre o Zé do Caixão, galera. Vamos lá, a gente sabe que o cinema nacional, o cinema brasileiro, ele enfrenta algumas dificuldades com relação à temática, porque a gente meio que se acostumou a ver sempre a mesma temática, né? E quando foge disso, parece que a gente estranha bastante. Então, atualmente o cinema brasileiro ele é povoado aí por comédias, né, bem semelhantes a comédias que a gente vê estrangeiras, Ingrid Guimarães e Leandro Hassum a dar com pau, né? E vira e mexe, de vez em quando aparece algum cineasta que pensa fora da curva, né? E lança alguma coisa fora desse padrão e acaba dando certo. Foi o caso do José Padilha com Tropa de Elite. Atualmente nós temos aí outros filmes nacionais dando certo, o caso do Bacurau, entendeu? Só que o cinema de horror, ele acaba ficando prejudicado, porque o que acontece? A gente está acostumado a ver os filmes estrangeiros, né, dublados ou às vezes até legendados. E a gente vê aquele estilo de ser dos personagens estrangeiros, e quando a gente vê isso tentando ser aplicado na realidade brasileira, trazido para o nosso trejeito, para o nosso tipo, a gente acaba estranhando, né? E nisso, excelentes filmes de terror nacionais acabaram passando desapercebidos aí. É o caso do Morto Não Fala, é o caso do Condado Macabro, é o caso da Noite do Chupacabras, do Mangue Negro. E, infelizmente, né, a gente percebe que o cinema não mudou, né? Nesse sentido, continua havendo uma dificuldade aí do cara conseguir se destacar como um cineasta usando o terror como matéria-prima. Nos anos 60 isso era mais difícil ainda, gente, né? Isso era muito mais difícil ainda. A gente tinha uma censura, né? O pessoal fala de censura hoje, não faz ideia do que foi censura de verdade, né? Tudo era difícil, o cara tinha que tomar cuidado com cada coisa que falava, e nessa época havia um jovem diretor, não tão jovem, né? Mas um jovem diretor, estava passando por dificuldades financeiras. Ele havia feito um filme de sucesso moderado que posteriormente acabou tendo o seu devido valor reconhecido, que foi um faroeste brasileiro chamado A Sina do Aventureiro. E depois disso ele teve vários problemas, entendeu? A escola de teatro que ele era proprietário estava começando a perder aluno, as contas não paravam de chegar, né? Eis que ele tem a ideia para um filme de terror, após ter tido um pesadelo onde ele era sepultado vivo, tá? Esse cineasta foi o José Mojica Marins. Cara que ele teve a vida dele, a obra dele, contadas no livro Maldito, e depois ele foi transformado numa série. O José Mojica Marins foi interpretado de forma sensacional pelo Matheus Narcher. Então, por esse Matheus aí, né? O
crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Aí que acontece? Plenos anos 60 a gente tem um cara, um visual claramente baseado nos personagens que ele admirava, né? Drácula, Nosferatu, né? Quem se esquece das unhas do Zé do Caixão, né? Aquelas unhonas. Hoje, talvez, possa parecer até meio pueril o discurso do Zé do Caixão, né? Mas naquela época, um cara declaradamente ateu numa cidade de interior, um cara que comia carne em plena Sexta-feira Santa na frente da procissão. Isso era uma coisa que chocava naquela época. O Zé do Caixão, ele metia medo, gente. A força desse personagem foi tamanha que ele se tornou meio que um personagem folclórico, né? Tinha mãe que assustava o filho dizendo que o Zé do Caixão ia pegar ele de noite, entendeu? Então é uma coisa, botava realmente medo. Zé do Caixão, a história é bem simples na verdade, né? O Zé do Caixão, ele, por causa do seu nível intelectual, ele se julgava muito superior ao restante da população e queria gerar o filho perfeito. E para tanto ele precisaria de uma mulher que fosse superior como ele era superior. Ele submetia às candidatas todo tipo de tortura, porque ele achava que uma pessoa forte, uma pessoa perfeita, tinha que passar por tudo isso sem ligar pra dor ou pra medo. No primeiro filme, ele vê essa qualidade na mulher do melhor amigo dele, que na verdade não quer nada com ele, né? Afinal de contas é noiva do melhor amigo. E o que acentua esse fanatismo do Zé do Caixão é o fato da esposa dele ser estéril. Dá uma acentuada legal nessa coisa dele buscar a mulher que possa gerar um filho perfeito dele. Ele acredita que ele vai ser imortalizado através do sangue dele, do sangue superior dele. Um parênteses aqui, pessoal. Quando eu tô falando do Zé do Caixão, eu estou falando do Zé do Caixão personagem, gente. Essa é uma coisa interessante. Assim como acontece com o Sérgio Malandro, né, que ficou absorvido pelo personagem que interpretou a vida inteira, que ele fez a vida inteira, isso aconteceu de forma muito natural e espontânea com José Mojica Marins. Ele transformou no Zé do Caixão, ele assumiu o visual do Zé do Caixão, ele próprio deixou as unhas dele crescerem de forma natural. Ele ia nos programas de TV da entrevista vestido como Zé do Caixão, e isso acabou favorecendo muito a mítica do personagem. E o que acontece? O filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma foi um estouro de bilheteria no Brasil naquela época. Foi um estouro, gente. Vendeu muito, se tornou assim um clássico da época. O Zé do Caixão, por causa de negócios errados, né, de maus negócios que ele fez, ele acabou não lucrando com o filme. Ainda assim, um tempo depois, ele filmou a sequência Esta Noite Encarnarei Teu Cadáver. Excelente filme, também se tornou outro grande clássico. Foi onde as características, aquela prepotência, aquele ar de superioridade do personagem Zé do Caixão foi mostrado de forma muito mais enfática. Ali a gente vê nesses dois filmes a grande criatividade do que um cineasta com pouco dinheiro, com muito material humano, né, de qualidade e com um bom estúdio e com muita criatividade, o que esse cara é capaz de fazer, gente. Filme Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei Seu Cadáver, ele não deve nada a filmes estrangeiros da mesma época em termos de produção, tá? Ele convence muito bem. E muitas dessas cenas foram filmadas em estúdio, gente. A cena de Esta Noite Encarnarei Teu Cadáver, que o Zé do Caixão tem um pesadelo e se vê indo pro inferno, o filme inteiro é mostrado em preto e branco, a cena do inferno é colorida. Essa cena se tornou uma referência mundial para filme de terror. É aí que a gente vê um cara que domina como poucos a linguagem cinematográfica. Foi nosso cineasta, cara. Foi um cara nosso, um cara que durante muito tempo não teve o devido conhecimento. A verdade é que depois de Essa Noite Encarnarei Teu Cadáver,
o personagem Zé do Caixão foi um tanto desvirtuado pelo próprio Mojica, né, para aparecer em outros filmes onde o Zé do Caixão ele se torna meio que uma entidade sobrenatural, o sobrenatural que o personagem original tanto desprezava, tanto negava, né? Mas foram bons filmes, tá? Foram bons filmes. A gente teve aí a exemplo do Estranho Mundo do Zé do Caixão, Despertar da Besta, né? O Zé do Caixão, lógico, anos 60 teve vários problemas com censura, né? O final, Esta Noite Encarnarei Seu Cadáver, ele teve que ser mudado várias vezes, e a cena original, que havia sido filmada e que não pôde ser exibida, que só caiu no conhecimento do público, só pôde ser vislumbrada pelo público quando finalmente a terceira parte da trilogia, que é a Encarnação do Demônio, foi produzido e mostrado no ano de 2008. E há de se dizer o seguinte, né? Foram 40 anos de um semi-ostracismo, né? Onde o Mojica ele esteve envolvido em produções de menor importância, né? De muitas vezes ele até se submetia à condição cômica, porque afinal de contas o personagem ele envelheceu. Aquele jeito impostado dele falar que era impressionante nos anos 60, nos anos 80 em diante já não era, já soava meio engraçado, mas ele se submeteu a isso de bom, né? Diria até que ele meio que mudou de lugar com o Fofão, né? O Fofão era um personagem infantil que assustava. Zé do Caixão durante um tempo foi um personagem assustador que acabou fazendo graça para se manter nos holofotes, até que nos anos 90 ele passa a ser o apresentador do programa Cine Trash na Bandeirantes. E vamos dizer uma coisa, gente, precisa dizer que os filmes do Zé do Caixão não são necessariamente trash, né? São filmes de baixo orçamento, filmes B, não necessariamente trash. A linguagem trash ficou de alguma forma associada a ele, né? E o Cine Trash ele apresentava aqueles filmes super exagerados, mas bons, né? Filmes divertidos, né? Quem não se lembra de clássicos como Os Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, O Ataque dos Tomates Assassinos e por aí vai, entendeu? E ele acabou ganhando o público dos anos 90 como apresentador, foi ficando conhecido. Durante esse tempo foi lançado a HQ Prontuário 666, onde são contados os anos de cárcere de Zé do Caixão, e isso ajudou a trazer o personagem para a nova geração. Uma HQ nacional muito bem desenhada, muito bem escrita e que de fato mostra o potencial do personagem atualizado. Até que em 2008, Mojica conseguiu, né, finalmente filmar a última parte da trilogia. Começou Meia Noite Levarei Sua Alma, passou por Esta Noite Encarnarei Teu Cadáver, teve o Prontuário 666 nos quadrinhos e aí se saiu Encarnação do Demônio. E o que acontece? Como a gente disse, o discurso ateísta do Zé do Caixão acaba ficando pueril, né? Acaba se tornando pueril. Qualquer moleque revoltado com a criação religiosa dos pais estava falando que era ateu nessa época. E achando que era malvado por isso e achando que ia ser perseguido e apanhar na rua por causa disso. Então isso não bastava mais para assustar. Eram anos de jogos mortais, gente. Encarnação do Demônio foi um filme de violência gráfica que devia muito pouco visualmente a Jogos Mortais ou Albergue. Fora a história que muito bem casada com os filmes anteriores, né? Várias referências ao quadrinho que foi lançado para dar continuidade. Fora tudo isso, nós tivemos aí um filme para quem gosta de filmes de terror com violência gráfica, né, acentuada, prato cheio, tá? Falar dos aspectos técnicos dos filmes do Mojica é até complicado. O domínio que ele tem sobre cada aspecto é sensacional, sem sombra de dúvida. Isso não foi tão bom ator, né, galera? Vamos falar a verdade. Mas sem dúvida um grande diretor. Esses 3 filmes aí são os principais filmes onde aparece o personagem que o tornou famoso, Zé do Caixão. Mas toda a obra do Mojica merece ser acompanhada, tá? Tivemos aí filmes ótimos como Delírios de um Anormal, Estranho Mundo do Zé do Caixão, Despertar da Besta, Finis Homini, entendeu? Sino do Aventureiro, que foi um faroeste brasileiro. A todos vocês aí que acompanham Nerd na TV, eu recomendo sim, dar uma olhada, dar uma pesquisada na obra desse cineasta. Vamos dar uma força pro cinema nacional, galera, porque esse cara viveu um ostracismo após os seus 2 primeiros filmes, até o momento em que eles foram descobertos fora do Brasil. Ganhou prêmios na França, ganhou prêmios na Itália, ganhou prêmios na Inglaterra, entendeu? Chegou a ser elogiado pelo Christopher Lee, que foi um dos intérpretes mais famosos do Drácula. Então é aquilo que eu falo, seria desperdício para você que gosta de cinema, para você que quer, de repente, até estudar a parte técnica de cinema, não conhecer a obra desse grande cineasta, gente. Agora a gente vai deixar vocês com trechos da entrevista que eu tive a honra de fazer com ele na época do Nerd na TV ABCD.
E como aconteceu com Chico Anísio, como aconteceu com Ronald Golias, né, na parte da comédia, né, eu diria que o Zé do Caixão seria aí o nosso Chico Anísio do terror. Beleza, galera? Então, forte abraço, valeu! Zé do Caixão, ele surgiu num pesadelo seu, como é que foi isso? Realmente, no ano de 63, era outubro de 63, e realmente eu viria a ter um pesadelo, né? Cujo pesadelo eu me via sendo arrastado pelo cemitério e jogado dentro de uma cova. Eu acordei e, na verdade, nasceria então o personagem Zé do Caixão, que eu juntando tudo para fugir daquilo, como é que eu fugiria? Nada mais do que ser um agente funerário. Então nasceria eu realmente como um funerário, herdando a herança dos meus pais, que já tinha funerária, e aí começaria a vida atribulada, muito cheia de problemas, porque o Zé procurava uma perfeição. Ele queria realmente um filho, mas não podia ser com qualquer mulher. Então ele procurava a mulher ideal, a mulher perfeita. E começava a luta dele em prol da mulher superior para ter o filho perfeito. Aqui vai a minha praga. Que os seus cabelos se convertam em ácido e desça pelos seus olhos, cegando-o completamente, e continue descendo pelo seu corpo até suas partes sexuais, destruindo-o completamente, e você ficará sentindo as dores do inferno até o fim da sua vida. Esta é para você que não apoia a cultura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera. Esse foi José Mojica Marins, Zé do Caixão, grande ídolo da gente, toda a nação nerd aqui. Muito obrigado pela entrevista, José.